Fala galera, Gabriel na área, trazendo um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a mais um pedido do inscrito do canal. O inscrito Lucas William pediu pra mim estar reagindo aí ao vídeo Jojo a fundo, status dos stands, do aquele canal lá. Lembrando vocês que vai estar passando aí nos cards alguns outros vídeos que eu já trouxe, que eu já reagi aí do aquele canal lá. A playlist de Jojo também. E como eu falei, comecei a assistir Jojo lá nas minhas lives. O canal das lives vai estar passando aí embaixo. Então sem muita enrolação, bora reagir. Quando você estava assistindo ou lendo JoJo, você já deve ter se deparado com essas rodinhas cheias de letras ou com essas tabelas. Esses são os status Aparece no dos anime? stands e servem para estabelecer os parâmetros. São eles que definem o que cada stand pode ou não fazer. O problema é que eu vi muita gente explicando isso muito por cima, de forma muito pouco detalhada, e é uma coisa bem difícil de entender, na verdade. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que cada letrinha dessa significa. É um Tá vídeo bom. muito bom para você que quer se aprofundar mais em JoJo. Então compartilhe ele com seus amigos, porque o canal teve uma queda brusca de views e vai me ajudar bastante isso. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bora lá. Então, o primeiro item que a gente vai analisar é o poder destrutivo. O poder destrutivo mede a força e a capacidade de destruição que um stand pode fazer em outros usuários Tá ou bom. à sua volta. Um stand que possui um status nulo em poder destrutivo é completamente incapaz de gerar dano em qualquer outro usuário de stand usando a sua habilidade, ou sem algum tipo de ajuda externa. Eles Tá também bom. não conseguem quebrar objeto algum. Ele é usado em stands que não são manifestados fisicamente, geralmente. Um exemplo disso é o stand Bohemian Rhapsody, que não possui uma É forma o nome de uma física, música. e o Rolling Stones, que só te mata se você escolher tocá-lo. Hum, Um stand que tá. possui E em poder destrutivo é praticamente incapaz de gerar dano, tendo uma força equiparável à de uma criança, podendo quebrar apenas materiais muito frágeis. O exemplo mais claro disso é o Echoes Act 1, cujos socos mal conseguem ser sentidos pelos outros. Outro bom exemplo é o stand Bastet, que basicamente só te dá um choque. Todo o dano que pode ser causado em você é feito pelos itens que o magnetismo atrai, mas o stand em si só te dá um choque. Se você estiver tipo Tá. num lugar livre de magnetismo, nada vai acontecer Não vai além do sofrer dano. choque. Outro stand parecido são os Sex Pistols, que na teoria são fraquíssimos, mas que podem ser letais por fazerem as balas tomarem uma determinada trajetória, mas eles mesmos são bem fraquinhos. Aham. Um stand que possui D em poder destrutivo é consideravelmente mais fraco que um humano normal, mas ainda assim pode causar D. danos e Tá. quebrar materiais pouco resistentes. Um bom exemplo é o Heaven's Door, que pode até socar, mas não é tão forte assim, ou o Hermit Purple, que pode ser usado como uma espécie de corda, chicote ou coisa do tipo, mas que depende do Amon para fazer um dano mais considerável. Um stand que possui 100 poder destrutivo pode causar um dano médio com seus poderes e possui uma força física comparável à de um humano normal. Um exemplo disso é o Metallica, que mesmo não podendo desferir socos, pode lentamente levar alguém à morte. Ou o Gold Experience, cujos socos são tão fortes quanto os de uma pessoa normal. Tá. Um stand que possui bem poder destrutivo pode causar um dano considerável com seus poderes e tem uma força física maior que a de um humano normal, podendo destruir objetos mais resistentes como gesso ou madeira. Bons exemplos seriam o Mais Aerosmith, forte que que o tem as humano. metralhadoras, e o Scary Monsters, que é basicamente Adoro um o nome dos dinossauro. stand. Um stand que possui A em poder destrutivo é absurdamente forte e Olha pode aí, o causar morte foda. facilmente Funny. ao usar sua habilidade. Além dele Valentine. ser muito forte, ele ainda pode destruir até metais mais resistentes. Isso é o que mais chega perto da perfeição no quesito que a gente Força. viu até hoje na série. O exemplo perfeito disso é o Star Platinum, que tem socos tão fortes que podem destruir até estruturas com a mesma dureza de diamantes, e o Caralho. Killer Queen, que mesmo não sendo tão Muito forte poderoso. fisicamente, pode explodir tudo que toca. Então a habilidade acaba compensando a falta de força física. Um stand que possui um poder destrutivo infinito nunca foi mostrado na série, mas dá pra teorizar que ele seria um stand que pode matar e destruir o que ele quisesse sem nenhuma dificuldade. O que mais chegou perto disso foi o Gold Experience Requiem, que aparentemente é invencível, mas a verdadeira extensão de seus poderes nunca foi mostrada, então ainda é um mistério. A velocidade serve para Beleza. medir a agilidade, os reflexos e a movimentação de um stand. Se um stand tem velocidade nula, ele não consegue se mover de forma alguma, ou então ele não se manifesta fisicamente. Um exemplo disso é o Dragon's Dream, que é uma espécie de talismã, ou o Burning Down the House, que não consegue se manifestar.
Stands que têm E em velocidade são extremamente lentos e se movimentam numa velocidade inferior a 8 km por hora. Isso também inclui os movimentos no geral. O melhor exemplo de um stand assim é o Silver Mais Chariot lento que o Requiem, que humano. se movimenta apenas caminhando. Stands que têm D em velocidade costumam ser mais lentos que um humano normal, tanto em Tá, o D é mais movimentação lento quanto em também. manifestação e agilidade, ficando entre 9 e 17 km por hora. Um exemplo seria o Whitesnake, que demora muito para utilizar suas habilidades. Tá bom. Stands que têm C em Mas o outro é velocidade muito têm a poderoso, né, a mesma evolução. velocidade de um ser humano normal em todas as suas O C. ações, ficando entre 19 e 45 km por hora. Um exemplo seria o Sheer Heart Attack, que tem a velocidade de um carrinho de brinquedo. Stands que têm B em velocidade costumam ser bem mais rápidos que um ser humano normal, ficando entre 46 e 104 km. Um exemplo seria o Aerophanto Green, que apesar de não se movimentar muito rápido, tem ataques que compensam isso. Tá. Stands que têm A em velocidade costumam ser absurdamente rápidos, indo de 6 km para velocidades que beiram a da luz. O melhor exemplo seria o Silver Chariot, que consegue atacar o J-Gale mesmo esse se movimentando na própria velocidade da luz. Porra, ele é Apenas dois stands na série acima da inteira velocidade da tiveram a luz. Muito classificação rápido. infinita em velocidade, sendo eles o notórios BID, que segue qualquer objeto pela velocidade, então ele vai assumir a velocidade desse objeto, não importa qual ela seja, e o Tá. Made in Heaven, que consegue acelerar o fluxo do tempo. Então já deu pra ver o tamanho do poder que stands assim têm. Sim. O Poderoso. alcance médio até que Reseta o distância um universo. stand pode se manifestar, influenciar os seus arredores e se mover. Um stand que tem o alcance nulo é limitado a se manifestar e usar sua habilidade dentro do alcance do corpo do próprio usuário. O melhor exemplo é o Ashton Baby, que deixa invisível apenas a própria usuária e o que ela Que toca. legal. Um Uma stand criança que com tem E em stand. alcance é um stand que pode alcançar de 1 a 3 metros longe do usuário apenas. Um exemplo seria o King Crimson, que só consegue atacar estando muito perto de suas vítimas. D. Um stand que tem D em alcance é um stand que pode alcançar de 4 a 7 metros longe do Ah, tá. usuário Aquele era apenas. E. Um Esse é o exemplo D. seria o Tá. Armit Purple, que não se distancia muito do braço do Joseph. Agora é o Um C. stand que Tá. tem C em alcance é um stand que pode alcançar uma distância considerável do usuário, mais ou menos de 8 a 15 metros. Aqui se encontra a maioria dos stands. Um stand que tem B em alcance é um stand que pode se distanciar muito do usuário, de 16 a 49 metros. Um bom exemplo seria o Aerosmith, que o Narancia usa para ver se a área está livre de inimigos. Um stand que tem A em alcance é um stand que pode se distanciar absurdamente do usuário, indo muito além de 50 km. O limite exato não é muito claro. Um bom exemplo seria o Harvest, que pode vasculhar Morio inteira. Porra, isso é Apenas dois grana. stands mostraram seu alcance infinito na série. O primeiro é o Notorious B.I.G., que consegue se manifestar mesmo quando o usuário morreu e a milhares de quilômetros do local que isso aconteceu, e o Bohemian Rhapsody, que afetou o mundo inteiro. Caralho, o que que esse Bohemian A Rhapsody faz? durabilidade ou a E esse Notorious Big persistência é um tá tema infinito em polêmico. 2. Ele é Não muito se sabe poderoso. direito se ele mede quanto tempo um stand pode usar suas habilidades ou quanto dano ele pode receber. Eu sinceramente acho que faz mais sentido a questão do dano, já que o King Crimson e o The World podem usar suas habilidades por mais ou menos 10 segundos e um tem E enquanto o outro tem A. Então, na minha opinião, a questão do dano faz mais sentido. Um stand que tem a durabilidade nula seria um stand Tá. que simplesmente É não consegue se durabilidade. defender. O Burning Down the House é o único de toda a série que tem o status nulo, já que ele nem sequer pode se manifestar para defender o Empório. Um stand que tem E em durabilidade tem a resistência comparável à de um pedaço de papel ou de vidro, sendo extremamente frágil. Geralmente isso é compensado por stands que eliminam os inimigos muito facilmente ou que não permitem que o inimigo se aproxime, como é o caso do Purple Haze. Um stand que tem D em durabilidade tem a resistência comparável à de camadas grossas de vidro ou gelo, mas ainda podem ser facilmente feridos. Um exemplo de um stand assim seria o Stick Fingers. Um stand que tem C em durabilidade tem a resistência de um humano normal. Um exemplo de um stand assim seria o The Hand. Esse é poderoso, né? Um Ele stand que apaga o tem B em tempo, o Gar, durabilidade né? tem a resistência comparável à de rochas e metais como ferro ou aço, sendo consideravelmente Muito resistentes. forte o Um B, bom então. exemplo seria o Killer Queen. Um stand que tem A em durabilidade tem uma resistência altíssima, podendo resistir a golpes que normalmente seriam fatais. Aqui se encontra a maioria dos stands. Agora dá pra entender como que os stand users não morrem com os socos do Star Platinum, né? Uhum.
O único stand que tem a durabilidade infinita que já apareceu na série é o Notorious B.I.G., já Meu, que ele não pode ser destruído de forma o alguma. E cara antes tá que você infinito em pergunte nos 3. comentários, sim, ele é o stand com os status mais altos da série até o momento. Puta que pariu, muito forte. A precisão mede a exatidão em que um stand pode usar sua habilidade em um alvo específico. Um stand que tem a precisão nula não necessita mirar para usar sua habilidade. Um bom exemplo seria o Mendon, que tem o poder de voltar o tempo, mas não usa o seu stand para atacar. Um stand que tem em precisão tem uma Voltar o tempo dificuldade é imensa forte? em reagir, coletar informações ou realizar tarefas específicas, sendo bem inferior a um humano em algumas dessas tarefas ou em todas. A maioria dos stands se encontram aqui, mas um bom exemplo é o Sheer Heart Attack, que é automático e só segue o calor. Tá. Um stand que tem D em precisão tem uma mira bastante ruim, geralmente precisando focar em ataques diretos e de curta distância. Um bom exemplo seria a Spice Girl. Um stand que tem 100 em precisão tem a capacidade de reagir ao ambiente da mesma forma que um humano normal, tendo um tempo de reação entre 10 e 30 segundos para a maioria das coisas. Geralmente os stands humanoides estão aqui, como o Gold Experience. Um stand que tem bem precisão tem a capacidade de reagir ao ambiente de forma bem mais rápida que um humano normal, tendo um tempo de reação entre 10,5 segundos para a maioria das coisas. Aqui ficam os stands excepcionalmente rápidos, como o Crazy Diamond. Entendi. Um E stand que também é tem A em reação, precisão então. tem a capacidade de reagir ao ambiente de forma absurdamente rápida, com um tempo de reação dentro de milésimos de segundo. Pouquíssimos stands têm essa capacidade de reação. Um bom exemplo seria o Star Platinum, que consegue pegar uma bala que acabou de ser disparada. Star Platinum, por isso que ele é Um o stand stand que tem a supremo, né? precisão infinita nunca foi mostrado, mas seria um stand que conseguiria reagir a tudo de forma imediata, beirando a onisciência. Que é o E por último, do nós temos o Giorno. potencial de desenvolvimento, que serve para medir o quanto um stand pode evoluir na utilização de suas habilidades. O status vai caindo conforme o usuário vai aprendendo a dominar o seu stand. Um stand que tem o potencial de Ele desenvolvimento para de nulo é evoluir. um stand que já atingiu seu potencial de evolução máximo. São pouquíssimos os casos, como o Star Platinum durante a parte 6. Um stand que tem em potencial de desenvolvimento é um stand que já está praticamente no seu auge. Ou ele já aprendeu tudo que poderia, ou ele foi desperto estando praticamente pronto. Um exemplo seria o Tusk 4, que como último ato desperto é o mais desenvolvido de todos. Um stand que tem D em potencial de desenvolvimento é um stand que já aprendeu bastante, mas que ainda pode aprender mais. Um exemplo seria o Stick Fingers, que apesar de ser bastante versátil, acabou descobrindo novos jeitos de ser utilizado durante a parte 5. Cara, eu acho muito show Um esse stand que tem stand 100 potencial de do desenvolvimento é um Bruno. stand que já está no meio do caminho. Ele já aprendeu o suficiente, mas ainda pode aprender muito mais. Um exemplo seria o Crazy Diamond, onde o Josuke vai descobrindo maneiras de utilizar o seu stand a longa distância, mesmo já tendo dominado ele no corpo a corpo. Um stand que tem bem potencial de desenvolvimento é um stand que tem muito o que aprender ainda, e ele vai ficar muito mais forte quando for devidamente treinado. Um exemplo seria o The World, que mesmo sendo extremamente poderoso, ainda precisava de treinamento para dominar o tempo parado. Um stand que tem A em potencial de desenvolvimento é um stand que ainda não aprendeu quase nada sobre as suas habilidades e como utilizá-las. O melhor exemplo possível é o Gold Experience, porque a galera vive falando que ele tira um poder novo do nada a cada capítulo, e o motivo é exatamente esse. Ele tem um potencial de desenvolvimento muito, muito alto. Um stand que tem um potencial É o de mais desenvolvimento poderoso infinito nunca apareceu, mas seria um stand que poderia literalmente aprender tudo sobre tudo. Ele ia e é beirar a o Gold onipotência Experience. e é por isso que nunca apareceu nada parecido. Bom, agora que eu já expliquei tudo, cabem algumas explicações. Primeiro, não leva muito a sério os status das primeiras partes. Como o Araki ainda estava formulando o conceito, muitos não fazem Muda, né? sentido nenhum. Uhum. Por exemplo, na parte 3, somente o The World e o Star Platinum têm A em poder destrutivo. Ok, eu entendo que eles são os mais fortes, mas pensa bem. Lembra do Cream, que pode literalmente virar uma bola intangível que destrói tudo que tem na sua frente? Ele tem B em poder destrutivo. Ou então, lembra do Magician's Red, que pode literalmente controlar o fogo? Ele também tem B em poder destrutivo. Na Eles parte tinham que ter A, 4, os né? únicos que têm A em poder destrutivo são o Crazy Diamond, o Killer Queen, o Sheer Heart Attack e o Red Hot Chili Peppers. Mas aí você tem que lembrar que o Okuyasu também pode apagar o que ele quiser e tem B em poder destrutivo. E isso nem é o pior. Se você pega o stand do Whole Horse, que ele atira uma bala que literalmente rastreia o alvo, ele tem E em precisão. Isso mesmo, ele tem E em precisão. Lembra daquela vez que a bala conseguiu ser mais rápida que o Silver Chariot, que já foi provado que tem a velocidade da luz? Pois é, o stand dele tem B em velocidade. Tem vários casos que não fazem o menor sentido, mas esses
são os piores, eu acho. Segundo, que não é o status que faz um stand ser bom ou não. O status do Kiss, da Hermes, tem A em literalmente todos os atributos, exceto em precisão. Um stand assim é equiparável a Star Platinum, que tem A em tudo, exceto em alcance, e consegue ser melhor que o The World. Isso não quer dizer que a Kiss venceria o The World, ou qualquer outro stand OP da série, como o King Crimson, ou o O D4C, que, ou que o qualquer um Kiss faz? O deles. que, que esse stand Kiss Terceiro, que faz? como eu disse, o A de Não um conheço. stand não necessariamente é o A de outro stand. Muita gente assume que A é literalmente a velocidade da luz pela cena do Silver Chariot, mas não necessariamente. Um stand com A é muito rápido, com certeza, mas não necessariamente ele viaja na velocidade da luz. Um soco de Star Platinum, por exemplo, se fosse na velocidade da luz, ia causar uma explosão, já que a força é igual a massa vezes a aceleração, então pensa a massa de um soco de Star Platinum vezes mais ou menos 300 mil metros por segundo. Então é importante saber e entender esses conceitos, mas não é necessário levar eles muito a Faz sério. muito a sério, Mas beleza. é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo Mais porque um me deu um trabalho belíssimo vídeo. absurdo e o Esse YouTube é o cortou meu trabalho mesmo. alcance. Então, um forte É abraço e até nóis. a próxima. Mais um ótimo vídeo aí do aquele canal lá. Como eu sempre elogio os vídeos dele, sempre os vídeos dele dão muito trabalho pra fazer, com certeza. Porque é muito difícil tu ranquear, teorizar essas paradas assim. Mas então, vamos lá. Agora deu pra entender um pouco mais o que cada coisa faz. Existe poder destrutivo, velocidade, durabilidade, distância, reação, que é da mesma coisa de distância, eu acho. Poder de desenvolvimento. E todos os stands têm esses rankzinho, esses status pra ser mais fácil de entender, pra tu saber, tipo, se o stand já vai evoluir, o que tu pode esperar dele ou não. E isso é bem legal. Por exemplo, isso é uma parada muito legal que o Oda poderia botar nas frutas de One Piece, ele não bota. Ele deixa aquele mistério pra gente saber. Mas eu curto quando tem essas paradas. E por isso que eu acho que o Araki ele é bem caprichoso nas paradas que ele faz. Ele sempre faz com muito empenho e eu gosto bastante disso. Mesmo, como ele falou ali no final, não podendo levar muito em consideração os das primeiras partes, porque é meio, né, muito preciso as paradas, mas ainda assim é algo que eu acho muito legal e que agora deu pra mim compreender bem. Agora vai dar pra mim continuar melhor assistindo a terceira parte de JoJo. Então, lembrando vocês, convidando vocês, pra quem curte JoJo, colar lá nas minhas lives, o canal vai estar passando aí embaixo. Lembrando que sexta nós vamos estar assistindo mais 5 episódios de JoJo. Lembrando que o link do canal de lives vai estar fixado aí nos comentários, junto com o meu link do meu canal secundário, onde eu tô postando jogos, gameplays. Deixem um like aqui no vídeo também, se inscrevam pra dar aquela moral, aquela fortalecida. Ative o sininho para perder um vídeo. Lembrando que o link original do vídeo, daquele canal lá, vai estar fixado aí na descrição. Minhas redes sociais e tudo mais vai estar na descrição também. Me deixem aí nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu traga daquele canal lá, falando sobre stands ou outras coisas. Futuramente eu trago aí no canal. Mas em geral é isso, tamo junto. Até mais.